Olá, irmãos, graça e paz, é um prazer estar aqui falando com vocês. Vamos começar mais uma aula da nossa escola dominical nesse domingo abençoado. Espero que todos vocês estejam bem. Tá? Nós vamos hoje estudar a lição de número 10 da nossa revista Legados de Fé. E hoje o tema da lição é Uma Criança com Jesus, né? Baseada num texto de Marcos 9, de 33 a 37. Meu nome é Estela, eu congrego aqui na Igreja Metodista de Taguatinga Norte. Hoje eu estou colaborando aqui no Ministério de Trabalho com Crianças e fui desafiada a compartilhar esse conteúdo aqui com vocês, nesse domingo. É interessante que essa lição hoje, ela está combinando uma campanha que nós fizemos essa semana. Quem acompanhou os nossos grupos aí no WhatsApp, as nossas redes sociais, viu que nesse mês nós fazemos menção ao mês de Maio Laranja. Essa campanha é uma campanha nacional, né, instituída no Brasil, e onde nós fazemos menção ao combate ao abuso sexual infantil. Então, chama atenção para o cuidado que nós temos que ter com as nossas crianças. Parece até que a gente combinou, né, essa lição nesse momento, mas não foi nada combinado. Foi, né, uma santa coincidência, que eu acredito que nessa semana, quem participou dessa campanha, quem esteve em oração por aqueles motivos que nós colocamos, né, nas nossas redes sociais, foi o Espírito Santo já trabalhando cada um para que chegasse hoje aqui nessa lição e aprendesse um pouco mais sobre esse assunto, né, e deixasse Deus falar conosco. Então nós vamos orar para nós começarmos, né, porque eu creio que Deus, Ele quer falar conosco sobre a criança, né? Nesse conjunto de coisas que aconteceram durante a semana e nessa lição agora, eu creio que Deus está querendo falar conosco sobre esse assunto. Então vamos orar, pedir para que Ele traga a palavra do coração dele para nós nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, Senhor. Muito obrigada, Pai, por cada um que está aqui assistindo a esse vídeo, a essa aula. Obrigada por cada um dos nossos irmãos. E nós queremos nesse momento, Pai, abrir o nosso coração e a nossa mente para ouvir a Tua voz. Nós queremos que o Teu Espírito esteja conosco, que a Tua palavra fale ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ouvir e estar sensíveis à Tua voz nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, então para nós começarmos, eu queria que você refletisse aí. Para você, criança o que vem à sua mente quando você pensa aí? Criança é o quê? O que significa para você? Qual o conceito que você tem de criança? Será que crianças são meninos e meninas de até 12 anos de idade? Essa é uma definição para criança, né? Criança também a gente pode considerar que é a alegria da casa? Eu concordo plenamente, eu tenho uma criança em casa e eu acredito que criança é a alegria da casa. Criança é sinônimo de sinceridade, de simplicidade. Criança é um exemplo de fé, né? Porque ela confia. Então ela é um exemplo de fé para nós, e criança ela é ensinável, né? Algumas dessas sugestões aí que eu coloquei do que significa criança, né? Do que é esse conceito para nós. Eu gosto muito desse conceito que fala que a criança é ensinável, né? Porque ela está sempre aberta a aprender, ela é curiosa, ela pergunta, né? E isso é uma coisa muito interessante. Bom, mas vamos para o nosso texto bíblico aqui de hoje, que está em Marcos 9, versículo 33 a 37, que diz assim:
E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhe: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E, lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e, tomando-o nos seus braços, disse-lhe: Qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Então, esse é o nosso texto de hoje e o objetivo da aula é apresentar considerações sobre o valor das crianças na sociedade da época de Jesus e refletir sobre como Jesus deseja que lidemos com as crianças em nossa sociedade. Para início de tudo, nós podemos acompanhar aqui na nossa revista que a Igreja Metodista, na sua tradição, ela se preocupa em educar as crianças, ensinando-lhes a palavra de Deus. No entanto, junto a esta valiosa educação, outras ações estão sendo requeridas mediante um quadro de tamanha violência que elas vêm sofrendo. Olhar para as atitudes de Jesus com as crianças pode nos ajudar a pensar sobre a nossa cidadania celestial e sobre o pastoreio dessas pessoas tão importantes no reino de Deus. Bom, então eu trouxe aqui, já que a gente está falando sobre crianças, para a gente ter uma ideia da nossa realidade, Hoje no Brasil, nós temos aproximadamente 35 milhões de crianças, com idade até 12 anos, correspondendo aí 17% da população. A distribuição por sexo está meio a meio, aí, 50% de meninos, 49% de meninas. 83% das crianças vivem em área urbana, 16% em área rural. Em relação à cor ou raça, 49% parda, 42% branca, 6,9% preta. E ainda tem indígenas, enfim, outras raças, são dados do IBGE. Bom, então aqui a gente, correndo pelo texto bíblico, o texto bíblico ele vai narrar o encontro de Jesus com as crianças, com a criança, especificamente, que ele usou como exemplo. O encontro de Jesus com as crianças mereceu registro em 3 evangelhos. Então, esse trecho que nós lemos, ele tem a replicação em Marcos, em Mateus, em Lucas. Então, todos os evangelhos fizeram essa menção às crianças. Os discípulos e demais seguidores ficavam perplexos quando Jesus deixava de atender as pessoas mais importantes e influentes, como faziam os grandes rabinos, para receber as crianças, pois a sociedade da época só valorizava a pessoa maior de idade do sexo masculino. E foi a partir do exemplo de uma criança que o mestre ensinou seus discípulos sobre as qualidades que capacitam as pessoas a alcançarem o reino dos céus. Certa vez, depois de um intenso dia de trabalho missionário, e enquanto retornavam para casa, os discípulos iniciaram uma discussão sobre quem dentre eles seria o maior no reino dos céus, que antecede um pouco o texto que nós lemos. O diálogo foi feito de forma sutil, para que Jesus não percebesse o teor da conversa. Isso provavelmente porque, conhecendo o seu mestre, eles sabiam que ele não aprovaria uma conversa como essa. Então, Jesus, ele faz menção às crianças já numa quebra de paradigmas, Porque como a gente viu aqui no início desse texto, a sociedade lá daquela época, ela não valorizava as crianças e as mulheres, apenas os homens eram ouvidos na sociedade, então crianças e mulheres não tinham o mesmo valor e que dirá servir como exemplo,
né? Então, Jesus é interessante que ele sempre vem para quebrar esses paradigmas. Nós vimos na lição passada a questão da mulher samaritana, né? Os judeus não se davam com os samaritanos e Jesus conversou com uma samaritana, mulher. Então, Jesus ele sempre traz esse exemplo para nós de acolhimento, né? De quebra de paradigmas. Bom, vamos continuar aqui a leitura. A atitude de Jesus, então, diante desse fato, né, de que os discípulos estavam conversando entre eles e querendo saber quem era o maior dentre eles, né, a atitude de Jesus diante desse fato revela que eles não conheciam tão bem quanto pensavam, pois sendo conhecedor dos corações e dos pensamentos humanos, o mestre, mesmo sabendo do que falaram, perguntou sobre o que vinham conversando pelo caminho. A intenção de Jesus era confrontá-los e ensinar os valores do reino. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Bem como criar uma abertura para ensinar-lhes que o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Tomando então uma criança, colocou-a no meio deles e afirmou: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Esse texto então nós lemos em Marcos 9:37. Embora o nome dessa criança não tenha sido citado aí na Bíblia, né? Jesus apresenta ela como um exemplo, como uma pessoa que deve ser acolhida, que deve ser recebida, né? E a criança, ela é um exemplo natural para nós, né? Nós precisamos nos esforçar muito para servir de exemplo para alguém, nós adultos, né? Agora a criança não, naturalmente ela já serve como exemplo para nós. Essa criança que foi citada aqui, ela não se contou uma história de que ela tenha, né, sido usada para realizar algum milagre, ou que ela vinha de alguma família influente, enfim. Ela simplesmente foi modelo pelo fato de ser criança, independente de ter realizado qualquer coisa. Então é a natureza da criança que Jesus citou aqui. Bom, seguindo, mais tarde o mestre afirmou categórica e explicitamente que elas, as crianças, fazem parte do reino. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10:14. Aquilo que à primeira vista parecia ser uma discussão banal, tornou-se um assunto de grande importância para Jesus, que se assentou para discuti-lo com seus discípulos. O assentar-se era a postura de quem se preparava para ensinar ou aprender. Assim, o diálogo entre Jesus e seus discípulos diante da criança é mais do que uma audiência. Torna-se um ensino e um desafio para aqueles e aquelas que almejam alcançar o reino de Deus. Os historiadores, né, alguns citam aqui como Aristófanes, descreve essa criança que Jesus pegou e colocou no colo no momento dessa conversa lá com os discípulos, como uma criança que fazia parte da família serviçal daquela casa, né? Era da família dos empregados, ela ajudava ali a servir a casa. E é essa criança que Jesus coloca como modelo. Então ele já estabelece um choque, um momento de reflexão aí para os discípulos na hora que ele se assenta para conversar com eles. Ao perceber seus discípulos disputando posição e poder entre si, Jesus questiona o conceito de importância ou status humano frente ao reino de Deus. Ele mostra, a partir de uma criança presente na casa, que era preciso esvaziar-se de conceitos adultos de vaidade e soberba para entender o significado de ser grande no reino. Pois o coração infantil ainda
ainda não fora contaminado pelos conceitos e preconceitos com que as pessoas adultas analisam ideias e valores. Embora precisemos amadurecer em muitos aspectos da vida, há características das crianças que precisamos manter em nós, como a simplicidade, humildade, dependência de Deus e pureza. Vemos nas crianças tais atitudes que podem e devem inspirar a nossa vida espiritual, a nossa intimidade com Deus. Bom, então aqui eu quero chamar a atenção para essas 4 características, né, que Deus coloca aí na sua palavra, né? Simplicidade, humildade, dependência de Deus e pureza. Será que nós estamos desenvolvendo essas características que são naturais da criança, né? Vamos continuando aqui. Se por um lado as crianças nos inspiram em sua simplicidade e espontaneidade, por outro, elas são entregues a nós para que possamos cuidar, educar e orientar mediante os caminhos do Senhor. Quer na nossa casa, quer na nossa comunidade de fé, ou mesmo no seu entorno, nós temos responsabilidade com as crianças. Todas as crianças são nossas crianças. Jesus falou aos discípulos sobre a importância de receberem as crianças. Receber uma criança é dar valor a ela, tal como fez Jesus quando a tirou da margem e a colocou no centro. É acolhê-la nos braços, tal como fez o Mestre. A medida do aprendizado de uma criança está diretamente relacionada com o espaço e a oportunidade de vivências e experiências oferecidas a ela. Quanto mais se sentir acolhida e amada, quanto mais for preparada, animada, desafiada e chamada a participar da tarefa missionária de Jesus da Igreja, maior será o seu desenvolvimento na fé. É importante a gente ter essa consciência de que as crianças são responsabilidade de todos nós, né? São as nossas crianças. Aqui Jesus está falando para nós acolhermos as crianças, não só quem tem habilidade com criança, não só quem está trabalhando no ministério, né, infantil da igreja, não, é uma responsabilidade do cristão acolher, cuidar, amar, respeitar e dar valor para as crianças. A criança acolhida por Jesus frequentava um lar, né? Nós vimos lá no versículo 33 que Jesus estava numa casa, né? Chegou numa casa, então estava no lar. O lar pode ser percebido como o primeiro ambiente para o exercício da fé e da vida religiosa. Muito do que somos hoje deve-se ao amor e educação que recebemos em nossa família, ou na falta dela. É na família que temos nossa primeira visão de mundo, de valores e também de Deus. Desta forma, é fundamental despertar a consciência da família para a importância e o cultivo de momentos devocionais em que as crianças sejam incluídas. Se a família separa um tempo para estar com Deus, a criança entenderá que esses são momentos especiais e os guardará por toda a vida. Em Deuteronômio 6:7, Moisés usa a expressão inculcar como estratégia de formar e educar as crianças. Inculcar significa gravar, imprimir algo no espírito de alguém. Esse texto, Deuteronômio 6 e 7, diz o seguinte, vamos ler aqui: os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Então aqui é esse texto de Deuteronômio. E aqui Deus está falando para quem? Deus está falando para os pais, né? Porque Ele fala, tu os inculcarás a teus filhos. Então a palavra é bem direta para os pais.
é a nossa responsabilidade como pais. A família, ela é o primeiro ambiente de formação espiritual da criança. Então, nós pais, nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos promover esses momentos de comunhão com Deus dentro de casa, para que as crianças participem desses momentos, né? E as crianças, elas aprendem muito pelo que vê, né? Então, as crianças precisam ver os pais abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, elas precisam ver os pais se ajoelhando em reverência a Deus, em humildade diante de Deus para orar. E elas precisam vivenciar esse momento, né? Um momento de leitura da palavra, de louvor, de adoração dentro de casa. Elas precisam enxergar isso nos pais. Elas precisam entender a oração, nós estamos orando pelo quê, qual que é o motivo, qual foi a resposta da nossa oração. Isso precisa estar claro e as crianças precisam absorver isso dentro de casa. Nós trabalhamos isso aqui na escola dominical, na igreja, né? Nós compartilhamos com as crianças esses momentos de oração, de história bíblica. As crianças, elas pedem a oração. Ai, tia, eu quero que ore, né, pelo alguém da família que está doente, que vai precisar de fazer alguma cirurgia. Depois elas contam o testemunho. Olha, minha tia foi no médico e melhorou. Pedem oração por alguém da família que ainda precisa conhecer Jesus, ainda precisa ser salvo. Então as crianças, elas estão abertas para participar desse momento. E nós precisamos promover isso em casa, porque na igreja, né, só uma vez por semana, ainda é pouco. Então existe essa responsabilidade dos pais que, né, o próprio Deus nos ordena aí na sua palavra. E a criança, ela é completamente aberta, ela tem sede do sobrenatural. Ela deseja ver milagres, ela deseja fazer parte desse mundo sobrenatural. E ela tem a capacidade de exercer dons, né? Ela tem capacidade de expressar, de ter experiências com o Espírito Santo. Então, por isso, nós precisamos promover e proporcionar esses momentos para as nossas crianças. Até aí tudo bem? Podemos continuar? Bom, então, diante dessa responsabilidade que a gente vê aí dos pais, da família, né? Às vezes dos avós, dos tios, de proporcionar, de imprimir, de inculcar a palavra de Deus na vida das crianças para que elas tenham experiência com Deus. Porque quando elas chegarem na adolescência, na juventude, elas precisam saber mais do que versículos decorados, mais do que simplesmente conhecer a história bíblica. Elas precisam entender por que elas precisam vencer o mundo, vencer as tentações e continuar firmes com Jesus. Então é nesse sentido que a gente tem que trabalhar com as crianças. Porque hoje, continuando aí a nossa leitura, hoje outras marcas estão sendo inculcadas no espírito das nossas crianças. Marcas essas muitas vezes decorrem do abandono, dos abusos e maus tratos, da exploração sexual, do trabalho infantil e irracional e até mesmo do tráfico internacional de crianças. Bom, esses temas nós trabalhamos aí na nossa campanha do Maio Laranja e, bom, Deus trouxe novamente esses temas especificamente aqui para nós falarmos nessa revista, que traz os abusos e maus tratos, né? O conceito desses temas aí. Os abusos e maus tratos incluem toda forma de negligência, omissão ou violência contra a criança. As formas mais comuns de violência são moral, física e psicológica. A violência, independente da forma, sempre resultará em danos ao desenvolvimento infantil com reflexos na vida adulta. Hoje nós temos aqui no Brasil o Disque 100, que é um canal para denúncias de qualquer tipo de violência contra a criança. A partir dos dados desse Disque 100, né, o Ministério dos Direitos Humanos publicou esses dados aí,
teve o registro de 396 ocorrências de maus tratos por dia em 2018. 48% das crianças do Brasil vivem na condição de pobreza ou de extrema pobreza. 2,8 milhões de crianças estão fora da escola. E a cada dia, 31 crianças ou adolescentes são assassinados no Brasil. Então, isso é para a gente ter uma ideia da nossa realidade, que é muito triste para as nossas crianças, né? Lembrando que denúncias registradas, né? Pesquisas que indicam que apenas 8% dos casos são registrados. Então, você imagina quanto que esse volume de sofrimento das crianças é maior no nosso país, né? Então, por isso a igreja precisa estar atenta para esse assunto, para ser um canal de bênção para essas pessoas. Um outro mal, uma outra marca, né, que a revista nos traz aí é o abuso sexual de crianças. Se dá quando uma pessoa adulta ou adolescente viola sexualmente uma criança. Ocorre de variadas formas, incluindo a sedução, alienação, carícias impróprias, exposição da criança à pornografia, produção de pornografia infantil, prostituição infantil, participação em atividades sexuais, exposição indecente dos órgãos genitais ou mamilos femininos, com a intenção de satisfazer os seus próprios desejos sexuais ou de terceiros. Bom, então aqui nós temos alguns dados, né? Foram 66.041 casos registrados de abuso infantil, e desse total 53,8% das vítimas de violência sexual tinham até 13 anos de idade, né? São as crianças. 81% do sexo feminino, 50% negras, e foram registrados 180 estupros por dia. E em todos esses casos, esses 66 mil casos registrados, em 75,9% possuem algum tipo de vínculo com o agressor, né, entre parentes, companheiros, amigos e outros, né, que é o que se sabe é que na maioria dos casos o agressor está dentro de casa, né. Esses são dados divulgados pelo 13º Anuário de Segurança Pública. E a terceira marca, né, que a revista nos traz aí é a questão do trabalho infantil. O trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes proibido pela lei e fora da idade legal. Não é permitido qualquer trabalho de crianças, salvo exceções legais ou adolescentes, que os prive da escola, né, da escolarização, ou interfira na capacidade de frequentar a escola regularmente, ou ainda trabalhos considerados mentalmente, fisicamente, socialmente ou moralmente perigosos e prejudiciais. Então aqui nós temos um dado de que em 2018 no Brasil 588 mil crianças estavam em trabalho infantil. Tem um recorte ali do DF, né, Distrito Federal, 18.497 crianças submetidas ao trabalho infantil. Então, a partir desses dados que nós vimos aí de maus tratos, de abuso sexual, de trabalho infantil, nós podemos ver o quanto é importante que a igreja, né, faça parte de uma rede de apoio para as crianças, para as famílias, né, que são vítimas, e tanto as vítimas quanto os algozes, né, aqueles que provocam esse tipo de situação, eles carecem da graça de Deus, eles devem ser alvo da ação missionária e amorosa da igreja. Continuando aqui a leitura, até aí tudo bem, irmãos? Podemos continuar aqui? Vamos lá. Se as crianças são exemplo para nós, nós também precisamos ser exemplos para elas, protegendo-as, ensinando-as a se proteger e educando-as com amor na fé.
Isto porque Jesus olha para elas como parte do rebanho a pastorear, como cidadãs do reino, e portanto nada pode impedi-las de desfrutar as bênçãos desse reino. O gesto de Jesus para com as crianças nos ensina como devemos tratá-las. Todas as crianças necessitam ser cuidadas com respeito e afeto, e devemos fazer tudo o que for possível para que elas estejam sempre próximas a Jesus. Acolher as crianças com amor contribui para que se sintam seguras e confiantes. As crianças têm muito a ensinar sobre como viver no reino de Deus. Então, nós temos muito a aprender com as nossas crianças, nós precisamos nos relacionar mais com elas, nós precisamos estar mais atentos, ouvir mais as crianças, para que nós possamos aprender com elas e para que nós possamos ajudá-las também. Elas são preciosas para Jesus e, portanto, para nós, né? Vamos caminhando aqui então para a conclusão. A conclusão nos traz: discípulas e discípulos devem se inspirar nas palavras de Jesus, buscando caminhos de simplicidade e afastando da arrogância que nos conduz para caminhos de perdição. Aqui nós fazemos menção da conversa anterior dos discípulos, né, que antes de chegar naquela casa onde Jesus acolhe essa criança, eles estavam discutindo, né, quem será que é o maior dentre nós, né? Talvez um querendo ser mais próximo de Jesus do que o outro, um querendo ser mais espiritual do que o outro. Então, não é por aí que a gente tem que caminhar. Nós precisamos seguir o caminho da simplicidade e nos afastar da arrogância, porque esse é um caminho da perdição. Além disso, como igreja, à semelhança de Jesus, nós devemos pastorear as crianças. Todos nós devemos acolher as crianças e devemos conduzi-las, né, no caminho da fé em Jesus. Elas estão em nosso meio e são parte efetiva da família da fé e do povo de Deus. Por isso, precisam sempre encontrar na igreja portas abertas, um espaço onde são acolhidas e amadas incondicionalmente, e onde encontram um ambiente favorável para desenvolver a sua fé. Então, a igreja tem que ser esse canal de acolhimento para as crianças. O trabalho com as crianças tem que ser efetivo, né, para que elas exercitem a sua fé, né? O trabalho com crianças não é só para desocupar os pais, né, enquanto estão lá no culto, para deixar tudo mais tranquilo. Não é isso, a gente precisa promover um ambiente de apoio, de fé mesmo, de exercício da fé para as crianças dentro da nossa comunidade. Além disso, elas precisam ser cuidadas, respeitadas e ouvidas, pois são também instrumento da revelação de Deus. As crianças, elas podem exercer dons espirituais e elas podem ser usadas por Deus para transmitir o recado que Ele tem para nós. Então a gente precisa estar atento ao que elas têm também a falar. Precisamos dar esse valor a essas crianças, né? E nós devemos então desenvolver em nós as características naturais da criança. Ela é o nosso maior exemplo. Como a revista trouxe lá, a simplicidade, a humildade, a dependência de Deus, a pureza. Será que nós estamos desenvolvendo em nós essas características que são naturais das crianças? E também eu gostaria de reforçar a necessidade de nós proporcionarmos momentos de comunhão com Deus e de experiências com o Espírito Santo para as nossas crianças, tanto na igreja como em casa. Seguindo aqui, nós temos aí 2 perguntas para reflexão, né, para que nós possamos pensar durante essa semana aí. Será que nós temos sido instrumento de proteção e ensino para as crianças? Vamos refletir sobre isso. Você, na sua vida, na sua casa,
Você tem sido um instrumento de proteção e tem se disposto a ensinar também para as crianças. As crianças têm tanto a aprender, né? E nós, devemos ensiná-las o caminho da fé. E a segunda pergunta: como podemos melhorar nossa atuação com as crianças, dentro e fora da igreja? Aí na sua casa, na sua família, você tem acolhido as crianças, aí nas crianças da sua rua, do seu prédio, do seu condomínio? E na igreja? Como que nós podemos apoiar, como que nós podemos nos dispor para receber e para acolher as crianças? Você sabe o nome das crianças da nossa igreja? Você conhece essas crianças? Esteja disposto a conhecê-las, a se relacionar com elas. E aí nós temos o texto bíblico de sugestão também para os dias da semana. Você pode ler esse texto durante a semana e pode lembrar de orar também pelas crianças da nossa igreja. É importante a gente sempre ter um momento de oração aí também pelas nossas crianças. Bom, gente, vamos fazer uma oração para que nós possamos concluir esse assunto, né? Nós estamos chegando ao fim da nossa lição. Eu espero que vocês tenham ouvido uma palavra vinda de Deus e que isso faça diferença na vida de vocês e na forma como nos relacionamos com as crianças, né? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está sempre aberto a falar conosco, porque o Senhor sempre traz uma mensagem daquilo que nós necessitamos aprender e ouvir da Tua Palavra, Pai. Que essa palavra, que esse ensinamento de hoje faça diferença nas nossas vidas, nos transforme, nos chame a atenção para o relacionamento que nós devemos ter com as crianças da nossa casa, da nossa comunidade. E que a Tua igreja fique atenta para esse papel que nós devemos cumprir, de acolher as crianças, porque elas são preciosas no Teu reino, Deus. Nós te agradecemos por esse momento, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, aqui segue a bibliografia da lição, que foi utilizada pela revista. Também gostaria de fazer menção aí aos aventureiros da missão, que é essa turminha aí que nós da Igreja Metodista usamos, para ensinar as nossas crianças. Vocês podem ver aí que é uma turminha bem diversa, cada um é particular, é especial, e esses personagens nós usamos no ensino das crianças, tá? Nós usamos essa revista atualmente, para quem gosta de história, é o material da escola dominical, também da nossa denominação. Hoje as crianças também estão tendo aula sobre essa mesma temática, Adultos, jovens e crianças tem uma lição sempre com uma temática igual, mas cada um direcionada para o seu público. Então hoje as crianças também estão lendo esse texto bíblico e estão aprendendo, recebendo a lição lá pelo grupo do WhatsApp, tá, gente? Quem ainda não faz parte, quem tem criança em casa, nessa época de pandemia, nós estamos trabalhando com as crianças num grupo, Crianças e Metã, no grupo do WhatsApp. Nós estamos fazendo várias atividades, durante a semana, e no domingo nós temos a lição da escola dominical. Nós trabalhamos com elas na escola dominical, no culto infantil e nesse momento nas atividades online, como todos aqui durante essa pandemia. Então, você é o nosso convidado
para frequentar a Igreja Metodista, né? Para quem não nos conhece ainda, é uma igreja que fica aqui na QNG 25, área especial 3, em Taguatinga Norte. Depois que a gente está tendo culto drive-in, todo domingo às 5 horas da tarde, mas assim que passar a pandemia, né, a gente quer receber todos aqui também. Inscreva-se então no nosso canal para não perder nenhuma live, nenhum vídeo. Ative aí o sininho para poder receber as nossas notificações. E é isso, pessoal. Vamos continuar conectados, vamos continuar juntos aqui, enfrentando toda e qualquer dificuldade, né? Nós podemos sempre contar uns com os outros na nossa comunidade de fé. Isso é um privilégio. Um abraço a todos. Dê um beijo aí nas crianças da sua família, da sua casa, e lembre-se que elas são muito importantes para Deus e que nós devemos cuidar com muito amor de cada uma delas. Tá bom, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. E é isso. Até mais. Beijo, tchau, tchau.